Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais um devocional de terça-feira. Um momento de meditação na palavra de Deus. Lembrando que é sempre aos domingos pela manhã. Sempre aos domingos pela manhã e terça pela parte da tarde, às vezes pela noite. Não é verdade? E nós estamos aí nessa missão de levar a palavra do Senhor, levar entendimento à palavra de Deus, a todos aqueles que têm interesse de conhecer mais o Senhor. Mas antes de nós iniciarmos, que eu tenho uma palavra abençoada para você, eu tenho uma palavra forte, como sempre, a gente busca a direção do Senhor ali para ministrar a palavra do Senhor. Eu quero pedir para você que se inscreva, caso não seja inscrito, que ative o sino de notificações, é importante, tá certo? Deixa o seu gostei, é muito, muito importante deixar o seu gostei, porque assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas, tá? Compartilhe na sua linha do tempo, nas suas redes sociais, nos seus grupos, compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas, nos ajude a levar a palavra de Deus, seja um missionário, seja um evangelista, divulgando essa palavra, divulgando a verdade de Deus, tá? E o seu comentário, deixa aí embaixo que eu mesmo respondo. É importante seu comentário, tá certo? Porque assim, o comentário, deixando dúvidas, né, gera mais conhecimento e assim a gente pode elaborar mais vídeos, né, que venham beneficiar a todos. Vamos orar? Senhor meu Deus, pedimos a direção do Teu Espírito nessa tarde, na Tua presença, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar graça, Senhor. Abre o nosso entendimento, nossos olhos espirituais, que vidas sejam alcançadas, transformadas para a glória e louvor do Teu nome. Deus abençoa a vida dos Teus filhos, todos esses, Senhor, que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar, que irão assistir posteriormente esse vídeo. Transforma o coração, a mente, para a glória e louvor do Teu nome. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Texto que eu trago nesta tarde está em Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja bem, observe como é forte isso, essa passagem que nós vimos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, e nesse capítulo de número 5, ele faz um pedido: sejam imitadores de Deus. Quando ele diz sejam imitadores de Deus, e ele ainda coloca após a vírgula, né, como filhos amados. Normalmente o filho tem a tendência de seguir os passos de seus pais ou de seu pai. Normalmente os filhos têm a tendência de imitar os costumes, imitar aquilo que o seu pai e a sua mãe, os seus pais, eles passam. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados, sabe? Porque essa é a tendência. Essa é a tendência daqueles que são do Senhor, imitá-lo. O próprio apóstolo Paulo ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É óbvio que existem as exceções, né? Nós vemos aí, né, a gente pode usar a parábola do filho pródigo quando Jesus ele fala, né, quando Jesus ele utiliza dessa parábola para ensinar ali, em que o filho pródigo ele simplesmente diz, né, me dá parte da minha herança, e foi embora, gastou tudo de maneira dissoluta, mas voltou arrependido, né? Então a partir daquele momento, quando ele se arrependeu, houve festa no céu, né? E o seu pai ele se alegrou ali com o retorno dele. Mas o fato é que tinha um irmão que ficou, que teve, vamos dizer assim, inveja daquilo que estava sendo feito para o filho pródigo. E o pai disse assim: olha, tudo que eu tenho, tu tens, tudo que é meu é teu. Então, a tendência
na média, os filhos imitarem os pais. Então o apóstolo Paulo, ele pede isso. Mas nessa passagem que nós vimos, tanto que ele finaliza dizendo assim, ó: como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele faz uma referência ao Êxodo, quando havia o sacrifício de cordeiros, né, de animais, e ali a ira de Deus ela era apaziguada em função da morte daquele animal. O pecado do povo era por aquele animal, né? Era ali expiado pela morte daquele animal. Mas que relação tem isso? Qual é a relação disso? Porque nesse exato momento, Deus ele está dizendo assim, ó: vocês como filhos amados, já foi feito um sacrifício que foi Jesus, né? E nós devemos imitar Deus, né? Honrando o sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, que subiu como essência suave e agradável a Deus, o sacrifício de Cristo. Então, nós fomos regenerados? Sim, fomos regenerados de fato. E a partir do momento que nós somos cristãos, somos servos, somos filhos, fomos reconciliados com Deus, né? Nós temos por obrigação, temos o Espírito Santo, nós temos por obrigação ali, naquele momento, de imitar Deus em tudo. O capítulo de número 4, ele vem assim mesmo dizendo acerca da nova natureza, né? Ele vem falando acerca dessa nova natureza do cristão, do servo, né? Ele diz assim, ó: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então ele diz: somos filhos amados, então imitem a Deus, sejam imitadores de Deus, né? Como filhos amados, sejam imitadores de Deus, não imitem mais os gentios. Não imitem mais aqueles que não conhecem o Senhor, não imitem mais. Não sejam imitadores do mundo, sejam imitadores de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um homem tão fiel ao Senhor, ele era um homem tão fiel a Deus, que para que nada viesse atrapalhar a obra que Deus tinha na vida dele, ele não casou. Né? Ele não casou, ele não contraiu família, porque ele acreditava que isso poderia atrapalhar a missão que ele tinha para o Senhor. Então, ele se abstendo dos desejos do mundo, se abstendo dos desejos da carne, isso ele lutava muito contra isso. Lutava demais contra isso, mas ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Nós temos a mesma missão do apóstolo Paulo, não exatamente a mesma missão, mas ele deixa claro para a igreja que nós devemos ser imitadores de Deus. Se somos filhos, prestem bem atenção. Se tem aqueles que nos acompanham que não são evangélicos, escute bem isso. Para você bater no peito e dizer eu sou filho de Deus, eu tenho que obrigatoriamente imitar o pai que você serve, o pai que você tem. Não imitar o mundo. Isso vale só para o ímpio? Não, isso vale para o crente. Aquele que está dentro da igreja também. Imitar a Deus é seguir a palavra que ele diz, é obediência ao seu Senhor. Se não for assim, meus irmãos, não carreguem esse título de filho de Deus, porque não é. E eu não estou falando daqueles que são recém-convertidos, estão passando pelo processo de santificação. Eu não estou falando daqueles que estão que estão vivendo o período de transição. Eu estou falando daqueles que são velhos na fé, ou que são fiscais do reino de Deus, tá? São velhos na fé, fiscal do reino de Deus, e pecam deliberadamente, achando que Deus não está vendo. Achando que o Senhor não está vendo. Deus está vendo. O Senhor, ele não dorme, né? Então, a partir do momento que eu carrego o título de cristão, de servo, de filho, para obedecer, dizendo que eu sou filho e para obedecer a palavra de Deus, se eu não cumpro, eu sou mentiroso. Né? Então, por isso que ele diz: sede imitadores, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O filho quer imitar o seu pai. Se não imita, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado.
ou não é filho, ou não é convertido, né? E eu estou falando da relação servo com Deus, eu estou falando dessa relação com Deus. Versículo 25 de Efésios 4 diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. Você viu os elementos que o apóstolo Paulo colocou? Não minta, não pequem, não falem palavras torpes, não roubem, palavras sujas, né? A boca que glorifica a Deus não fala a palavra torpe, palavrão, mentira. A boca que glorifica a Deus não pode duas fontes, duas águas não pode jorrar da mesma fonte, né? Se você é de Deus, o que tem no seu coração vai ser colocado para fora. Se você é de Deus, as coisas de Deus vão sair. Se você não é, as coisas do mundo vão sair, vão ser colocados para fora. Entenda dessa forma. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Lembre disso, nunca esqueça disso. Você vai ser caracterizado. Você será caracterizado por aquilo que você faz. Você terá as características daquele que você segue. Você terá as características, a marca daquele que você segue. Se você segue o mundo, a marca do mundo vai estar em você. Mas se você segue a Deus, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, estará em você. Glória a Deus. Se você segue o mundo, a marca do mundo estará em você. Mas se você segue a Deus, a marca da promessa, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa salvação, será evidenciada em você. A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio do mundo, as coisas do mundo vão sair. Se o seu coração está cheio de Deus, as coisas de Deus irão ser colocadas para fora. Amém? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E eu tenho certeza absoluta que Deus há de se agradar de você. De se agradar de você, da sua conduta. Lute e não atenda aos desejos desse mundo no seu coração. Mas lute para fazer a vontade de Deus. Lute para fazer a vontade do Senhor. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Leia, medite Efésios capítulo 4 e Efésios capítulo de número 5. Tenho certeza que Deus vai falar com você tremendamente. Amém? Vamos orar para finalizar, mas antes quero pedir para você, caso não seja inscrito, se inscreva, ative as notificações. Deixe o seu gostei, é importante, tá certo? O gostei, o coraçãozinho, tá bom? Compartilhe na sua linha do tempo, nas suas redes sociais, nos seus grupos, onde você estiver, compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas. E o seu comentário eu mesmo respondo, tá certo? Para ver se tem algum comentário aqui. Acho que não. Meu retorno aqui, ó. Não tem nenhum comentário. Tá certo? Então vamos orar para finalizar nesse momento. Senhor meu Deus, finalizamos aqui, Senhor, mas este devocional, Pai. Em nome de Jesus pedimos que a Tua graça venha sobre nossa vida, que nós venhamos, Senhor, imitar a Ti a cada instante, como filhos amados. Sabendo, Deus, que o filho imita seu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha derramar o amor sobre nós, acima de tudo, para que nós venhamos, Senhor, alcançar a Tua graça, Senhor, e o Teu favor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua direção e pela Tua presença. Abençoa a vida dos Teus filhos, esses que estão assistindo e todos esses que irão assistir, Senhor. Para a glória e louvor do Teu nome aqui te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, finalizo aqui. Que Deus lhe abençoe tremendamente. Forte abraço. Pai do Senhor.